Bom dia a todos, mais uma vez, bem-vindos a essa nossa live semanal que temos feito. Então, de novo, reforçando os nossos avisos, essa apresentação, as apresentações serão gravadas e depois disponibilizadas para vocês no nosso canal YouTube, também no site da Módulo. Pedimos, então, que vocês deixem os seus microfones e câmeras desligadas durante o evento, e nós sempre buscamos fazer essas nossas lives de uma maneira bastante interativa. Então, o chat vai estar disponível o tempo inteiro para que vocês possam, a qualquer tempo, encaminhar aí suas dúvidas, suas contribuições, suas sugestões. E as perguntas nós vamos reservar um tempo ao final para que a gente possa responder aí o máximo de perguntas durante essa apresentação. Então, fiquem à vontade, participem, interajam bastante aí, estimulamos vocês a interagirem pelo nosso chat aí da live da apresentação. E hoje o nosso tema para falar nesse assunto da LGPD é sobre o cockpit do DPO, o Data Privacy Officer, o nosso encarregado da LGPD, né? Para falar desse tema, além de mim, o Dr. Gilberto Martins, ele vai falar logo em seguida, a parte jurídica, a parte toda de documentação, normas e políticas. E para fechar, nós teremos aí o Fernando Neri, que vai falar um pouco sobre a questão de painéis e alertas, a automatização desse processo, né? Quais as ferramentas que o DPO pode ter à sua disposição para ajudar nessa jornada da LGPD. Então, bem-vindo mais uma vez. Eu vou iniciar falando sobre a questão de gestão de riscos e incidentes, como o cockpit do DPO, né? Então, esse é um tema que eu particularmente sou suspeito a falar, né? Um apaixonado por esse tema de gestão de riscos, bastante envolvido, e a questão do desdobramento dos riscos em relação à gestão de incidentes. Quando a gente fala de riscos, né, acho que a primeira questão muito importante para que a gente possa desmistificar desde já, né, que a visão do risco, né, a forma com que nós tradicionalmente, até hoje, utilizamos a palavra risco, sempre teve esse efeito negativo, essa conexão com alguma coisa que é uma ameaça, um perigo, e que de alguma certa forma pode trazer aí consequências indesejáveis, prejuízos, desgraças aí para as nossas organizações, né? Mas num conceito moderno de risco, né, onde a definição da ISO 31000 é que risco é o efeito da incerteza nos objetivos, a gente tem que estar sempre atento à questão de que risco tem a ver com incerteza, alguma coisa que não aconteceu, tem uma possibilidade e portanto, uma probabilidade de acontecer, e se acontecer de alguma forma, afeta os meus objetivos. Pode afetar de forma negativa ou pode afetar de forma positiva. O negativo é o que nós já conhecemos, é esse risco negativo, né, que produz aí algum prejuízo. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, é que risco também tem o seu viés positivo, aí o que poderíamos chamar as oportunidades, os ganhos, os benefícios, né? Isso acontece de uma certa forma, com qualquer incerteza, né? Mesmo talvez a maior das incertezas, que hoje já não é tanta incerteza assim, né? A certeza dessa pandemia que nos assolou, a questão aí dos índices de mortes e tudo mais, será que é possível, ainda assim, essa incerteza gerar efeitos positivos? Sem dúvida, né? Eu acho que todos nós, de uma certa forma, já nos adaptamos a esse novo normal, né? Algumas empresas retornando um pouco mais à questão da normalidade vai fazer aí um ano, né, de todo esse processo que a gente vem vivenciando aí com a questão da pandemia, mas assim, o fato de termos incorporado esses padrões de trabalho de home office, né, permitindo aí muitas vezes economizar tempo e dinheiro no deslocamento, as pessoas estão aproveitando essa oportunidade de home office, né, migrando muitas vezes das grandes cidades com maior qualidade de vida em cidades menores, né, a questão até de nós termos aprendido a cuidar um pouco melhor da nossa própria saúde, né? Porque o fato de evitar a contaminação pelo vírus do Covid também são as mesmas práticas aí para evitar qualquer outra contaminação de outros vírus. Um melhor convívio com a família, né? Eu acho que assim, essa possibilidade de trabalho em casa permanecer um maior convívio. Então, se a gente resolver parar e pensar aqui, nós vamos ver que mesmo uma situação bastante indesejada, que foi essa
questão aí do Covid, pode sim proporcionar para nós aí uma série de elementos positivos. Sem dizer, é claro, no mundo empresarial, que a gente costuma brincar que muitas vezes com uma desgraça, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, a gente sabe aí que alguns setores foram bastante afetados aí por essa questão dessa mudança radical, né? Mas, por outro lado, a gente percebe claramente um movimento de uma transformação digital mais acelerada, né? O e-commerce, as empresas de e-commerce, de logística, de entrega em casa, elas cresceram durante essa crise, né? Os fabricantes de bicicleta e de brinquedos, né? A turma ficando mais em casa tem alavancado mais. A própria indústria farmacêutica, né? Pesquisando novos remédios, a questão das vacinas, né? Então, tudo isso aí dentro de um contexto de gestão de riscos, né? Onde risco é, de fato, o efeito da incerteza, mas que essa incerteza ela pode trazer aí esses efeitos positivos e negativos. É isso que está prescrito e definido na ISO 31000, que é a nossa bíblia da gestão de riscos, né? Então, hoje, falar de gestão de riscos sem referenciar a ISO 31000 é como se a gente resolvesse falar de qualidade sem referenciar a ISO 9000, ou meio ambiente sem falar da ISO 14000, ou segurança sem falar da ISO 27000. Né? Então, a ISO 31000 é uma norma de diretriz, uma norma ampla que a ISO implementou, e aqui no Brasil, adotada pela BNT, a ISO 31000 é uma norma brasileira, portanto, tem respaldo, não só o texto em português, mas um certo respaldo jurídico de adoção aqui no Brasil também, e funciona como uma espécie de linguagem única, né? A gestão de risco sempre foi para nós, muitas vezes, aí uma espécie de torre de Babel, onde diferentes áreas, empresas, organizações usavam terminologias diferentes, métodos, processos diferentes, e todo esse caminho da normalização, de padronizar não só a terminologia, mas os processos, a estrutura da gestão de riscos, conforme falamos, está dentro da série ISO 31000 das normas de gestão de riscos. Aqui no Brasil, eu coordeno o Comitê de Gestão de Riscos da BNT, que é um comitê muito ativo, nós temos mais de 600 organizações participando, né, diferentes empresas de vários tamanhos, de vários setores, grandes empresas enormes, empresas de telecomunicação, bancos, área financeira, área de seguros, área militar, né, área de tecnologia, segurança da informação, gestão de projetos. Então, esse tema gestão de risco, ele de fato é multidisciplinar e ele abrange, eu diria, todas as organizações de todos os tamanhos, mas também todas as áreas e departamentos. De alguma forma, todos nós estamos envolvidos com gestão de risco. Já fica o convite para que vocês possam participar. Aqui no Brasil, o nosso comitê ele se reúne periodicamente, né? Por conta da pandemia, as reuniões todas têm sido de maneira virtual, utilizando o Zoom. A nossa próxima reunião será no dia 17 de março, né? Portanto, quase daqui a um mês, é uma quarta-feira, tem uma pauta onde a gente basicamente passa muita gente nova que acaba participando conosco a primeira vez, a gente passa por todo o trabalho que vem sendo feito, né? Algumas ações pontuais, né? Nessa próxima reunião, nós vamos apreciar os comentários da norma 31010, que é uma norma específica que está em consulta nacional, vocês podem baixar no site da BNT, mandar dúvidas, sugestões, e ela contém 34 técnicas e métodos para fazer avaliação e análise de risco. Né? Então, é muito interessante essa norma. Fica o convite para que vocês participem da nossa próxima reunião. Quem tiver interesse, tem aí na tela aí, risc-l@modo.com, é a nossa lista informativa, né? Ou pode enviar um e-mail para mim, no final vocês vão receber meu e-mail, que a gente envia formalmente aí o convite, ou vocês podem direcionar para outras pessoas na organização. E esse comitê é um comitê muito ativo, como eu falei, acho que a nossa grande meta é trabalhar na série de normas da ISO 31000 e que muita gente não conhece, né? Mas a gente tem aí a 31022 e agora, recentemente, estamos trabalhando aí no que não é chamado aí o handbook da ISO 31000, é uma espécie de guia de implementação que contém várias técnicas, orientações, sugestões, templates, exemplos, né? E até interessante no anexo B, ele coloca algumas, para a questão de risk register, né? Registro de riscos, algumas categorias de riscos que as empresas podem utilizar. E já que o nosso tema aqui é falar da LGPD, falar da questão dos dados pessoais, um dos riscos, uma das categorias na área operacional é, de fato,
os riscos de violação de dados aí, da questão de privacidade e de dados pessoais, né? E eu destacaria também, em termos de divisão de categoria de riscos estratégicos, né, a questão aí dos riscos disruptivos, né? Alguma questão aí desse cenário mudando, né? Vamos falar exatamente sobre isso, esse cenário do novo normal da privacidade e proteção de dados pessoais, é que, de fato, sempre a gente vai poder enxergar esses riscos como ameaças, alguma preocupação que nós temos que ter para que nós não possamos ter prejuízos, mas também são oportunidades que nós temos pela frente, né? Esses dias, o Banco Central publicou a sua política de gestão integrada de riscos, né, que é uma iniciativa bem interessante. E se a gente observar logo no artigo 3º, que é no início dessa política, fala sobre os objetivos da política da gestão integrada de risco, né? E nós vamos ver que o foco do risco não é apenas evitar o mal ou evitar o prejuízo, mas, de fato, fornecer subsídios para que os responsáveis, os tomadores de decisão, possam tomar decisões relacionadas a risco. Tanto realmente para afastar uma ameaça, um perigo, mas principalmente para identificar essa oportunidade e trabalhar aí para que a organização tenha uma maior resiliência, a organização tenha um maior reconhecimento da sociedade em relação a essa questão, né? Esse assunto de gestão de risco, ele não é um assunto brasileiro, nacional, ele é um assunto mundial. Todos nós estamos cada vez mais de frente para situações de incerteza e que nos assustam, né? Essa visão da incerteza pela frente. Todo ano, o Fórum Econômico Mundial ele publica um relatório, né? O famoso Risk Report, já está na 16ª edição esse ano, onde ele permeia os principais riscos, tanto em termos de probabilidade quanto em termos de impacto, né? E é interessante assistir, né? Porque esse ano, esse último relatório de 2021, ele já consta ali, claro que as principais preocupações e incertezas estão relacionadas, né, o nosso verdinho aí, às áreas ambientais, a área de clima, mudanças climáticas que impactam sobremaneira isso. O vermelhinho ali é a questão das doenças, né, então não tem como ser diferente, né, provavelmente no ano que vem pode ser que esse seja até o risco número 1, né, porque em termos de probabilidade aí a gente já tem essa questão das variantes, né, as questões aí envolvidas com a pandemia, mas eu chamaria atenção aí a esses riscos tecnológicos, né, que é exatamente essa ideia aí da questão da digitalização das organizações, né, esse poder da digitalização, e, de uma certa forma, o grande risco de nós estarmos inadequadamente preparados para esse novo mundo, esse mundo digital, né? Então, assim, esse é um alerta que, em termos de gestão de risco, vamos falar na questão específica da LGPD, e o Fórum Econômico Mundial, preocupado com isso, também no ano passado publicou um paper muito interessante, fica como referência para vocês, a questão específica aí de que, na medida que cada vez mais nós, as empresas, as organizações, as pessoas, nos tornamos dependentes desses serviços digitais, maior a necessidade aí de que nós possamos ter regras definidas para essa nova realidade, né? Então, cada vez mais, os tipos de dados que são digitalizados nesse mundo digital são muitos dados, inclusive, sensíveis. A gente tem esses grandes problemas de vazamento que acontece e, de uma certa forma, assim, gera também uma incerteza de como é que as organizações precisam se preparar para essa nova realidade, né? Quase 2 anos atrás, né, quando começou a falar de uma forma mais intensa aqui no Brasil sobre a questão da LGPD, nós fizemos um evento no Rio Info, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tinha exatamente esse tema. LGPD é uma ameaça ou LGPD é uma oportunidade? Né? E o doutor Fabrício, na época, era um dos nossos membros do painel, né? Ele falou uma coisa muito interessante, porque as pessoas estavam preocupadas, será que a LGPD vai pegar? Será que a LGPD não vai pegar? Como é que eu faço? E ele disse assim, olha, a LGPD pode até não pegar, mas a privacidade já pegou, né? Então, a proteção da privacidade, a proteção de dados pessoais já pegou. Então, é bom que a LGPD pegue também, porque aí a gente passa a ter a regra do jogo agora está definida, né? Porque a insegurança, a incerteza em relação à falta de regra é muito grande. E na medida que essas regras ficam conhecidas e as organizações, as empresas adotam e cumprem essas práticas definidas, né? Como dentro da visão do ESG, né? Do Environmental, Social and Governance, né? Cada vez mais a sociedade valoriza as organizações
que têm boa governança, as organizações, os investidores, né? Existem fundos específicos de ESG que investem apenas em empresas que são socialmente responsáveis, em empresas que cumprem as suas obrigações de compliance, né? Então, dentro dessa visão, de fato, a LGPD ela traz sim algumas oportunidades muito interessantes para as nossas organizações, né? A primeira grande oportunidade, e ela está no cerne da lei, né, é que nós possamos, dentro das nossas organizações, criar, manter e melhorar um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais. Isso é básico, né? Porque, como nós falamos, a privacidade já veio para ficar, já está aí, né? E aí, como referência, cada vez mais nós não precisamos reinventar a roda, né? Se nós buscarmos lá no site da ISO a palavra privacidade, nós vamos encontrar mais de 1.000 documentos publicados que, de alguma forma, falam, referenciam a questão da privacidade, né? Eu deixo aí, nesse slide, aí, as principais normas que, de fato, impactam esse assunto de privacidade, para que as empresas não precisem reinventar, as melhores práticas estão aí, né? Então, sejam as normas da série 31.000, como a 31.010, que já falamos, a 31.022, que são normas de gestão de riscos legais, né? Bastante apropriada para o mundo jurídico, né? Eu sei que tem muitos amigos aí participando aqui dessa nossa live, que são advogados, que são da área jurídica das organizações. A 31.022 é uma norma fantástica, porque ela é uma norma alinhada com a 31.000 e que se aplica de como que as empresas devem, segundo a 31.000, tratar os riscos legais, os riscos de contratos, os riscos que envolvem a LGPD, né, o atendimento e cumprimento das leis. Mas tem também as normas ISO da série 27.000, que são as normas de segurança da informação. Vamos falar bem rapidamente sobre elas, né? É uma série de normas da 27.000, a 29.000 também, na questão da gestão do sistema de privacidade, e as normas 22.300, né, que é a série de normas de gestão de continuidade de negócios. Então, já que falamos de resiliência, já que vamos falar sobre gestão de incidentes, é fundamental também que possam ser utilizadas as normas da série 223. Bom, a oportunidade de implementar esse sistema de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais também é uma oportunidade para que nós possamos, dentro das nossas organizações, estruturar de uma forma mais adequada a questão da responsabilização e prestação de contas, né? Então, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, a questão das políticas. O Dr. Gilberto vai enfatizar bastante isso logo em seguida na apresentação, sobre a questão da importância de normas, contratos, termos assinados, né, em relação a essa questão de prestação de contas, e principalmente para as organizações, é importante guardar as evidências que ela, de fato, observa e cumpre as normas de segurança e de boa governança, né? Para isso, conforme nós já falamos, não precisamos reinventar a roda, né? Os especialistas já se reuniram em relação a desenvolver e estabelecer diversos padrões, né? Então, em termos de oportunidade, é muito importante que a gente utilize esses padrões, os principais padrões, para que a gente possa fazer uma avaliação. Como é que está a nossa organização diante desse padrão? Será que eu não tenho nada? Né? Isso aí é trágico, eu não tenho nenhuma maturidade, né? Então, muitas empresas, por incrível que pareça, agora acordaram dessa necessidade, né? E se encontram, eu diria assim, nessa primeira fase, ou nesse estágio aí, onde a segurança, a gestão de privacidade e proteção de dados é tratada de uma maneira intuitiva. Alguns profissionais ou algumas áreas tratam de uma forma, mas não é exatamente um processo estruturado na organização. Nós temos trabalhado muito com projetos onde a gente precisa que as organizações consigam atingir, no mínimo, esse nível de maturidade, onde o processo de gestão de privacidade e proteção de dados seja um processo repetitivo, uma referência, utilizar, de fato, as normas e padrões para que a gente possa estabelecer as melhores práticas em relação a esses assuntos, né? Claro que o desejado é algo mais, a gente aumentar ao longo aí de uma visão de médio e longo prazo, atingir aí o que seria um nível gerenciado, né? E aí, portanto, para atingir esse nível, a gente faz um gap análise e pode criar um plano de ação para que no horizonte de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, a gente consiga ir crescendo ou amadurecendo, vamos dizer assim, esses processos dentro da organização, até que a gente possa atingir aí, em muitos desses processos aí, eu diria assim, o ápice
desse nível de maturidade, que é o nível otimizado, né? Onde é possível, inclusive, mais do que nós estarmos seguros, estarmos protegidos, nós nos certificarmos, né? Então, a gente tem aí como referência a norma ISO 27701, acho que vocês todos conhecem bastante, e já existem algumas organizações no Brasil e no mundo que se certificaram na ISO 27701, que é uma norma de certificação do sistema de gestão de privacidade de dados, né? Aí a Boa Vista, ela fez mais do que isso, né? Muitas vezes a própria certificação é um instrumento de marketing. Olha aí de novo a oportunidade, né? De demonstrar para o mercado de que eu, que trato com informações pessoais sensíveis dos meus clientes, dos meus usuários, dos meus colaboradores, dos funcionários, eu tenho realmente essa preocupação de proteger, de tratar corretamente esses dados pessoais, e mais do que implementar essas medidas, eu me certifiquei, né? Um auditor externo, ele verificou a existência desses processos e deu lá uma recomendação de que, de fato, a nossa empresa está seguindo esse caminho. Hoje, dia 24 de fevereiro, a Módulo é uma empresa certificada 27001 e exatamente daqui a 30 dias nós estaremos passando pela nossa recertificação da 27001 e expandindo o nosso certificado para ISO 27701. Então, se Deus quiser, daqui a 30 dias, a Módulo será mais uma empresa certificada 27701 que demonstra para o mercado, né, já que nós tratamos, sim, lidamos com dados pessoais dos nossos clientes, né, de que nós tratamos adequadamente dentro da organização a segurança. A gente brinca que isso na Módulo é o projeto espeto de ferro. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não pode ser de pau, né? Então, vamos aplicar dentro da nossa organização aquilo que nós ajudamos e apoiamos as organizações a seguirem, né? Então, toda a parte de segurança e boas práticas da governança precisam estar estabelecidas, né? O artigo 49 da LGPD enfatiza bastante essa questão, né? Então, já existem uma série de documentos, relatórios, né? O Banco Central publicou em setembro um relatório específico sobre a questão aí do DPIA, o relatório de proteção de dados pessoais, né? Essa oportunidade de lidar com os riscos, como eu falei, é também uma oportunidade de nós lidarmos com a segurança, né? Essa charge é uma charge interessante, né? Porque o pessoal do LGPD, o DPO, ele fica ali acenando, oh, que LGPD está chegando, mas ao mesmo tempo o pessoal de segurança também está vendo na LGPD uma grande oportunidade, uma oportunidade de orçamento, de investir nas medidas de segurança e proteção para o escopo da LGPD, mas que cria uma referência para que isso possa ser depois ampliado para toda a organização, né? Então, essa ideia da gestão de riscos na LGPD, como forma a gente enfatizou, ela é mais do que a gente olhar para as ameaças, a gente olhar para os perigos, ou o medo de que a autoridade nacional, a ANPD, possa, na verdade, nos multar ou algumas sanções, né? Isso passa exatamente pela ideia de que existem os incidentes, né? A definição de incidente nada mais é daquele risco, aquela incerteza que se materializa. E nesse caso específico, né, se a gente está falando aí de uma violação de dados, hoje em dia tem sido muito comum essa questão de vazamento de informações, né, de milhões de dados pessoais que estão sendo vendidos pela Dark Web, que vazaram, né? Então, isso aí é muito preocupante, porque mesmo quando a gente olha organizações que são empresas digitais fortes, com grandes orçamentos, ainda assim tendo esses problemas de vazamento, né, a gente fica realmente preocupado, né? Preocupado em relação ao impacto financeiro que isso possa trazer, e principalmente, né, existe um estudo que foi publicado recentemente, né, que como é que as empresas que têm ações abertas na Bolsa, né, como é que acontece com o preço dessas ações, né? Então está provado que, de fato, aí o vazamento dessas informações, sim, um prejuízo na questão das ações, né, a perda de valor nesse sentido, né, além, de claro, das multas dos processos internos, né? E preocupado com isso, os reguladores europeus, né, que estão à nossa frente aí no caso do GDPR, né, eles têm trabalhado bastante em estabelecer medidas, deixar mais clara essa questão das regras do jogo, né? O Board Europeu de Proteção de Dados aí tem publicado, por exemplo, orientações para a questão de notificação de brechas, né? O que eu faço se acontecer um problema na minha empresa? Se eu amanhã acordar e descobrir que dados pessoais dos meus colaboradores, ou registros médicos da empresa, ou mesmo base de dados dos meus clientes, eles estão sendo vendidos pela Dark Web, ou simplesmente
vazados, né? Então, nesse sentido, aqui no Brasil, a NPD publicou recentemente a sua agenda, vem trabalhando nessa questão específica de preparar uma estrutura, né, para que as regras do jogo fiquem mais conhecidas aqui no Brasil, e recentemente até publicou a questão de um processo que vai falar exatamente sobre a questão de incidentes de segurança. Está obtendo subsídios das organizações, da comunidade, da sociedade em geral, para trabalhar essa questão específica dos registros de incidentes. Está previsto na lei que, a partir de agosto e setembro desse ano, as multas e sanções estão válidas, né? Então a NPD vai, de fato, poder agir, embora a gente saiba que, desde já, várias organizações já têm sofrido com o Ministério Público, com ações pessoais dos próprios titulares, questões específicas aí das multas e sanções. Então, a gente vai ficando por aí, inclusive quando a gente faz a referência das responsabilidades, né, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou como a gente chama aqui no Brasil, né, o DPO. Aqui no Brasil a gente usa muito a sigla em inglês, né, o CEO, o CIO, o CFO. Esse aqui eu brinco que é o se ferrou, né, porque o cara, para ser o encarregado das organizações, se ele não se cuidar, ele pode se ferrar, né? Então, assim, a preocupação que os encarregados, o DPO das organizações precisam ter, e esse é o tema da nossa live. Falei um pouquinho sobre gestão de riscos e gestão de incidentes, mas a ideia é como é que o DPO, como é que o encarregado pode se preparar, que ferramentas, que processos ele pode ter à sua disposição para que ele possa fazer uma efetiva gestão de riscos. Riscos no sentido de evitar as ameaças e os perigos, mas também gestão de riscos, de forma que seja uma grande oportunidade para as organizações. Foi assim no bug do milênio, há 21 anos atrás, na virada de 99 para o ano 2000, né? As empresas implementaram novos sistemas, fizeram revisão de processos, enfim, os RPs se estabeleceram, e agora a gente tem de novo essa mesma oportunidade no mundo, né? Essa nova visão da transformação digital e a proteção de dados pessoais e privacidade como uma infraestrutura crítica para esse novo mundo, né? Então, eu fico por aqui, eu vou passar a palavra agora para o doutor Gilberto Martins, que vai falar um pouquinho sobre a questão documental, a questão das políticas e normas, e, mais uma vez, reforço, fiquem à vontade para interagir pelo nosso chat, mandem perguntas, dúvidas, que nós vamos responder vocês ao final, tá bom? Doutor Gilberto, com a palavra, por favor. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Vou carregar rapidamente aqui a apresentação, espero que estejam vendo. Bom, falar sobre gestão de políticas traz a primeira pergunta. As políticas são realmente exigidas pela lei ou elas são desejáveis, né? Em países em que já se tem uma experiência com mais tradição nessa área, por exemplo, a Espanha aqui, né, a gente tem essa condenação pela falta da política de privacidade no website, né? Então, a gente vê que a experiência mostra a importância de ter a política, e na LGPD. A LGPD tem esse verbo aqui, poderá, na aplicação dos princípios, o controlador, né, observado a estrutura, escala e tal, poderá estabelecer políticas e salvaguardas adequadas e demonstrar a efetividade do seu programa de governança em privacidade. Então, com esse poderá, a gente poderia pensar o seguinte: não, é uma faculdade, é opcional, né? Mas será que vale a pena, né? De repente é um poderá que, na verdade, se converte em deverá. Porque se eu tiver uma estrutura, uma escala, um volume de operações e dados sensíveis, né, e com probabilidade de gravidade de danos, é um poderá bastante qualificado. E se eu estiver também pensando em me prevenir com relação à aplicação das sanções, essas que entram em vigor agora em agosto, conforme está previsto atualmente, né, a política é um atenuante das sanções. Então, é no mínimo, um poderá extremamente qualificado, né? E agora, naquele artigo, a gente viu que a lei cita Programa de Governança em Privacidade e Política de Boas Práticas e Governança. Não fala, assim, em política de proteção de dados pessoais. Então, o que significa isso aqui, né? Eu entendo que significa a política propriamente dita de dados pessoais, né? E dados pessoais são conteúdo. Privacidade é o acesso ao conteúdo. O Alberto mostrou como estão intimamente ligados, né? Tem gente que, inclusive, faz
uma política de privacidade e proteção de dados pessoais, junta numa só. É bastante válido, né? Tem gente que coloca embaixo de segurança da informação, pode ser um capítulo, assim, pelo menos provisório, né? Até ela ganhar maior autonomia. O mais importante é que haja uma arquitetura. Existe até aquele ditado, né? Os anjos estão na arquitetura e o diabo no detalhe. Então, vale a pena investir na arquitetura para que ela seja integrada, tenha um glossário, a mesma terminologia, revisitar documentos mais antigos, como o Código de Ética, etc. Bom, se a gente já tem um número grande de políticas para serem harmonizadas, o que dizer, então, do ecossistema? Que se a gente tem lá embaixo, lá na base, o titular dos dados pessoais, o indivíduo, acima a gente já começa a ter controlador, que tem a sua política, o co-controlador pode ter a dele também, o grupo empresarial pode ter uma política própria, os parceiros comerciais também. Aí a gente tem provedor de nuvem, de software, de hospedagem, tem o operador, tem o provedor de meio de pagamento, seguradora, suboperador. Então, assumindo que cada um deles tem a sua própria política, todo mundo entendendo que deve ter a política de acordo com a lei, né, aquele poderá qualificado, como é que fica essa multiplicidade de políticas, né? Eu acho que a cláusula mais comum, a estratégia mais comum, é empurrar. Eu diria que no popular significaria empurrar com a barriga. Eu digo o seguinte: para esses fornecedores, recomendamos que você leia suas políticas de privacidade. Eventualmente, eu nem sei quais são as políticas de privacidade que eu estou recomendando que sejam consultadas, né? E, ou, eventualmente, a pessoa a quem eu estou recomendando também não vai consultar. Então, seria um jogo de cena, né? Esse tipo de cláusula é tão comum que está em várias línguas. Pode estar em francês, pode estar aqui, por favor, cheque, né? Confirme, né? Em inglês. E esse jogo de cena me faz pensar em algumas perguntas. Por exemplo, essa aqui. Mas se é comum remeter a políticas de terceiros, como fica a multiplicidade de políticas aplicáveis? E no exterior a gente já tem algumas respostas, né? Que dizem que quando você tem esse tipo de situação, existe uma responsabilidade, né? Eu diria o seguinte, aquele poderá qualificado que a gente mencionou, que é o que está na LGPD, na verdade, ele não é a única peça dessa engrenagem. Tem uma outra peça chamada responsabilidade civil. E a responsabilidade civil inclui um item chamado culpa pela omissão, culpa em omitendo. Então, eu posso ter responsabilidade, liability, né, se eu não sei quais são os riscos, né, e não sabendo quais são os riscos, eu posso colocar a minha missão numa situação complicada, né? Então, se pela LGPD é um poderá qualificado, pela responsabilidade civil é absolutamente indispensável, né? Pela lei, né, pela responsabilidade civil, aquilo ali é necessário. Depois, de quem poderá ser a corresponsabilidade pelas políticas dos terceiros? Eu também tenho respostas, né, na experiência lá fora, né? As companhias podem ser responsabilizadas, né, quando acontece um problema com os terceiros. Então, quando eu jogo a responsabilidade para a política de um parceiro, eu não estou me eximindo, na verdade, da responsabilidade, porque a lei diz, não, você é responsável, você afiançou, você homologou, você avalizou, né? Então, aquele jogo de empurra, na verdade, não funciona. E por isso mesmo é que se fala de ter políticas de privacidade com fornecedores ou também com clientes. Então, seria como se fosse um regulamento, um desdobramento da política geral, especificamente para fornecedores, parceiros e clientes, né? Mas aí vem uma outra pergunta. E se o meu parceiro ele tiver um poder de barganha enorme e ele disser que a política dele é absolutamente imutável, né? E a gente sabe que existem várias empresas assim globais, que teriam uma dificuldade de ter uma política com variações em cada país, isso acontece muito. Como é que eu fico nessa situação? Aí a gente tem algumas possibilidades. A primeira delas é de fazer uma carta de convivência, que é uma carta que diz basicamente o seguinte: olha, você tem a sua
você diz que é imutável, mas eu tenho a minha também e eu estou aqui te dando ciência. No mínimo, você criou um meio de campo, né? Depois tem os questionários. Você pode perguntar para tomar conhecimento, para ter pelo menos uma informação e mostrar uma evidência de que você se informou, né, de que você teve pelo menos esse cuidado. Depois o due diligence, pode ser uma verificação, inclusive, remota, ou pode ser uma auditoria mais formal, né? Exigir relatório de impacto, DPIA, né, do parceiro, do cliente, do fornecedor. A certificação, o Alberto mencionou agora as certificações, né? Eventualmente um requisito não necessariamente exclusivo, ele pode ser cumulativo ou alternativo. Seguros para proteger, ter um paraquedas. E os editais. Se você está numa situação, você, por exemplo, for administração pública, você pode colocar no edital e aí, com o princípio da vinculação ao edital, aquele interessado tem que submeter, tem que aderir, né? Lembrando que a política é um documento, e aí os outros documentos, termos de consentimento, etc., eles estão bem próximos ali da política, porque são documentos também. Mas se isso estiver descolado de processos e sistemas, a gente tem um problema. Por exemplo, tempo de guarda de informações é um processo. Se a política não estiver refletindo o processo como está na prática, a gente tem problema, né? Os sistemas, eu tenho cookies. A política diz uma coisa e os cookies estão de outra forma, né? Então, na verdade, a gente não está falando só de documentos quando a gente fala de política, né? Também o desdobramento da política, a gente tem a parte externa, né? Política para o website, aquela que eu mostrei no início, que a falta de uma política no website gerou uma condenação naquele exemplo, né, no exterior. A política geral, depois regulamentos departamentais, porque se eu só tenho a política geral e eu tenho um vácuo, por exemplo, no setor de RH, ou na área de marketing, ou na área de finanças, esse buraco, esse vácuo, né, pode me causar problemas, por exemplo, quando eu aplicar os termos com colaboradores ou os termos com público externo, os contratos, etc. Então, é importante ter esse encadeamento, né? A gente tem alguns exemplos assim de referência, seja no governo, de programa de governança em privacidade, seja na iniciativa privada, mas acho que o mais importante é pensar dentro de casa a ética dos dados. Os dados são realmente necessários ou são supérfluos? A gente vai querer monetizar os dados ou a gente vai ter uma política mais conservadora e não explorar os dados, né? Então, isso é o pensamento que deve instruir a política, né? Como a política é o motor dessa engrenagem, ela atrai uma série de acontecimentos que estão ganhando uma velocidade muito grande. Por exemplo, CVM. A gente já tem agora entendimentos, inclusive no Ministério Público, de que um vazamento é fato relevante, tem que ser noticiado para fim da CVM. A gente tem notícia recente da ANPD se juntando com o Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor, a ANPD faz a interpretação e a Secretaria Nacional do Consumidor aplica essa interpretação. A gente tem situações em RH com relação a candidatos de emprego e fornecedores de algoritmo ter que ser aberto para comprovar que não existe discriminação. E sobre atrair investimentos, a gente até isso já está na televisão em programas sobre investimentos. Então, a política é um motor que irradia uma série de situações. E para finalizar aqui rapidamente, né, a política é multissetorial, ela não é uma incumbência apenas do DPO, o DPO não está sozinho nisso, né? A arquitetura requer integração das várias políticas, também com os processos sistemas correlacionando, né? Boas práticas de aumentos no exterior podem ser excelentes subsídios, né? Eles mostram a experiência como uma interpretação mais plausível, né? E não existe um receituário único, não existe um modelo de papelaria para a política de proteção de dados pessoais, a adaptação é sempre necessária, mas se o template, se o ponto de partida for muito bom, se ganha muita velocidade e se ganha um foco melhor, né? Então, isso que eu tinha preparado aqui rapidamente. Agradeço muito a atenção e estou passando aqui para o Fernando. Muito obrigado. Muito bem. Então, entendo que vocês estão nos vendo aqui. Esse slide. A ideia do cockpit do DPO, né, ele precisa de alguns elementos, ou seja, o que o DPO precisa para fazer a sua gestão? Eu tenho conversado com vários DPOs que têm a preocupação de o que eu preciso fazer? Eu não sou técnico, ou eu não sou advogado, eu ou pior,
eu não conheço a organização, porque, obviamente, o DPO ele precisa ter bom acesso à organização, precisa ter portas abertas, o desafio, todo dia tem desafio novo, e é necessário realmente ter um conjunto de ferramentas, né, que o ajude. A principal, eu diria, que é o inventário. O inventário é o alicerce, ou seja, se você não tem as suas áreas, os seus departamentos, os seus sistemas, se isso não está na sua mão, você vai ter uma dificuldade bem razoável de fazer a automatização. E, às vezes, eu até converso com alguns clientes nossos sobre esse aspecto. Às vezes, você quer rodar um discovery, mas não tem um inventário, ou seja, você está... legal, depois que você fez o discovery, suponha que o sucesso foi 100%, você vai vincular aquela informação com o quê? Porque a LGPD ela fala de banco de dados, de informação, mas principalmente ela diz que você pode tratar os dados desde que seja algo legítimo, né? Então, a partir disso, a gente tem uma visão bem clara do que deve ser tratado. Uma vez que você tem inventário, parte do inventário são pessoas, e você vai precisar entrevistá-las, principalmente em época de pandemia, para quem tem estruturas muito grandes, você precisa ter a capacidade de mandar questionário, porque mandar planilha, o pessoal responder e depois você consolidar, o tempo que você gasta é muito grande. Boa parte dos nossos novos clientes são clientes que fizeram bons projetos, só que ficou em planilha, chega uma hora que você não consegue administrar. Esse inventário precisa estar correlacionado, vamos falar sobre isso. Também você tem que ter a capacidade de gerar dashboard, de administrar plano de ação, porque, obviamente, por exemplo, o Privacy by Design, essencialmente, ele é um plano de ação. Você pega uma atividade e vai monitorar aquela atividade. A gestão de incidentes, né, ela é uma gestão de ocorrências. Então, você vai ter que ter várias atividades que você precisa fazer e você, de alguma forma, precisa administrar. A própria questão da gestão de políticas, ou seja, são várias políticas, né? Nós temos conversado, a gente tem visto que as políticas de segurança, por exemplo, estão muito antiquadas. Muitas delas, por exemplo, consideram backup em mídia ainda, armazenamento de mídia em um lugar diferente, quando a realidade hoje do backup está muito mais ligada em nuvem, está muito mais ligada em canais de backup direto. Então, as políticas elas precisam ser atualizadas e também precisam estar em algum lugar. A segurança cibernética, principalmente baseada em baseline. Olha só, o DPO ele não precisa ser um especialista em segurança cibernética, em sistemas, em infraestrutura, em governança de TI, em direito, mas ele precisa ter as informações básicas na mão dele. Se para você analisar um Linux, você precisa botar 250 controles, o DPO ele precisa saber se aquele Linux que tem uma base extremamente crítica, se ele está minimamente configurado. Então, como que se faz isso? Padrões, principais controles a ser implementado, está configurado ou não está configurado. A questão de gestão de ocorrência e incidente, vou falar sobre isso. O direito do titular é essencial, e o titular, eu acho que ele tem dois direitos. Ele tem uma linha de direito, que é aquela linha de direito dele poder fazer as requisições. Olha, eu gostaria de saber se você trata a informação minha. Ah, você trata? Então eu gostaria de ter acesso. Altera, por favor, elimina, anonimiza, me diz com quem você compartilhou. Isso é o direito do titular, mas o titular tem um outro direito também, que ninguém se passe por ele. Então é essencial dentro desse processo você ter um serviço de autenticação do titular. Se você só pede o e-mail do cara, ou seja, a possibilidade de você ter um problema maior é bem razoável. O conceito do Privacy by Design, né, que é essencial, fiz o projeto, ele está maravilhoso. A partir daí, seu negócio começa a mudar e você precisa fazer privacidade, aplicar o Privacy by Design. O relatório de impacto, que tem que ser automatizado, e prestações de contas, né? O governo federal soltou um template, só que o princípio do template é como é que você chega nele, né? Porque a informação não nasce pronta, não é só... A planilha não chega pronta para você cortar e colar no template. Quando você fala gestão de risco, ou menos que gestão de risco, né? Probabilidade, como é que são os conceitos? Como é que você calculou? Lembrando que quando você fala gestão de risco de um tratamento de dados, você está falando de diversos aspectos, né? Legais, tecnológicos, de infraestrutura, de segurança e assim por diante. E como o Alberto falou, né, é essencial você ter dentro desse seu cockpit a gestão de riscos. Bom, todos esses elementos que nós falamos são correlacionados, né? O inventário, eu falei, a primeira caixinha que eu botei lá foi inventário. Inventário de quê? Das pessoas, da lei, das áreas, dos processos de negócio, do sistema, do suporte de dados. Muita gente tem galpão, tem armário, a gente tem conversado com gente que tem vários dados pessoais colocados num armário, e a preocupação é colocar a chave. Então, eu falei, cara, o menor problema seu é essa chave. Vamos olhar e priorizar o que você precisa.
os ativos de TI, né, principalmente para sistemas que estão em data center, as baselines de base de conhecimento, as atividades, as ocorrências. O DPO tem que ter isso na mão dele, tem que estar controlado realmente pelo DPO. Aí vamos simplificar a parte das pessoas, né? Eu diria que tem 4 públicos. Um público é o encarregado e a equipe, outro público é a equipe do projeto, as pessoas que apoiam, né, tecnicamente o DPO e a equipe para fazer o projeto de implementação. A outra parte são os pontos focais. Esses pontos focais são aqueles responsáveis por alguns elementos, um responsável por área, um responsável por sistema, um responsável por determinada tecnologia, o responsável por fornecedores. Tudo isso aí, essas pessoas precisam estar dentro do sistema e o DPO precisa conhecer. E mais, você tem o ponto focal dentro do seu fornecedor, porque dependendo da sua relação com o fornecedor, você precisa falar com o DPO do fornecedor. E os colaboradores e parte relacionada, inclusive para você poder pegar a resposta da aceitação, né? Ou seja, a partir do momento que as pessoas leram uma política, como é que você sabe que, ok, elas deram ok para você? Então, essa atestação ela é essencial. Então, para isso, você tem que ter os colaboradores dentro do processo. Bom, eu uso até o termo que eu copiei do meu amigo Dirceu, que é cockpit do DPO, que é LGPD raiz, que eu sempre falo o seguinte, olha, quer saber se uma coisa da LGPD está certa, ela tem que estar vinculada a algum artigo ou alguma melhor prática diretamente relacionada à LGPD. Então, quando você fala teste de invasão é o quê? Ah, legal, é artigo 46, segurança da informação. Legal, mas dentro do teste de invasão existe uma série de elementos, dentro da segurança da informação existe uma série de elementos além da segurança da informação. Só na lista do CIS são 20, teste de invasão é um deles, e é o último. Então, não adianta olhar para a LGPD e pensar em teste de invasão. É um dos componentes? Sim. É importante? Sim. É prioritário? Infelizmente, não. Não é uma coisa que tem que fazer na frente das outras atividades. Então, sempre a gente procura fazer esse encaixe. E até a gente usa, isso aqui é uma estruturação de assuntos da LGPD, que a gente pega lá os 477 tópicos da LGPD e separamos eles por assuntos, né? Tem mais 2 assuntos que a gente não bota, que são regulação e estrutura da lei. Mas aí você vai lá, artigo 14, criança e adolescente. Quais são as áreas que tratam criança e adolescente? Quais são os sistemas? Quais são os fornecedores? Eles estão atendendo à lei? Porque é diferente você tratar uma base de dados que tem dado sensível de criança e uma base de dados que não tem nem dado de criança e nem dado sensível. Então, em termos de modelo, né, você precisa realmente até otimizar e talvez minimizar. Falar, olha, eu vou abrir mão aqui desse dado sensível e vou reduzir a superfície de ataque contra a LGPD. Então, a gente tem aqui um elemento, né, que esse desenho aqui é até interessante, lá atrás, quando nós começamos a pensar em LGPD, a desenhar a nossa solução, nós fizemos esse desenho, acabou que ele nem mudou muito, mas acaba que hoje alguns clientes nossos têm demandado isso. Por quê? Você pega alguém que tem 40 milhões de titulares embaixo da gestão dele, toda hora ele tem demandas, né, e as primeiras demandas são bem complexas. Então, é necessário realmente você ter um sistema apoiando. E, principalmente, pessoal, uma coisa que é extremamente relevante, só lembrando, tá? Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, uma coisa que é extremamente relevante é a questão do inventário. Tá? Ou seja, quando você vai fazer um checklist de LGPD, você primeiro avalia, por favor, se você está com um bom inventário. Então, como que nós desenhamos essa solução? Bom, primeiro, né, ou seja, a gente começa onde? Eu preciso atender a LGPD. Então, beleza. Vamos... Desculpa que eu deixei tudo parado aqui. Agora que eu abri, ele vai recarregar tudo. Então, vamos olhar o meu texto, né? Então, a gente pode pegar aqui a LGPD, pegar o texto da LGPD, ou seja, porque começa pela LGPD. Essa aqui é a minha obrigação inicial. Então, quando eu vou começar a trabalhar, eu vejo aqui a minha LGPD e eu vou saber o que é aplicável, o que é não aplicável, o que eu não respondi ainda. Eu quero saber tudo que é aplicável a mim. Você clica aqui e vai saber todos os controles que são aplicáveis a mim. Tem lá, ó, lá no artigo 4, fala lá sobre... Aqui, ó, o artigo 4, ele fala de vários elementos. Questão jornalística, acadêmica, segurança e assim por diante. Então, esses elementos não se aplicam nesse caso de uso aqui. Essa base é uma base meio dados da módulo e meio dados fantasiosos e mais alguma anonimização.
mas nós temos aqui várias informações, né? O que eu estou vendo aqui nesse filtro é exclusivamente se os dados são o que é aplicável, o que não é aplicável para mim. Então, nós até temos, né, em todo o texto da lei, inclusive, comentários, né? O doutor Gilberto Martins ele faz a nossa curadoria do texto da lei, e, inclusive, ele tem aqui, ó, nós temos aqui a lei comentada, né, com comentários do doutor Gilberto. Então, isso aqui é bem interessante, porque, por exemplo, eu tenho um monte de livro de LGPD comentado. Quando sai algumas novidades, alguns comentários sempre são interessantes, tem que comprar um outro livro. Aqui a gente faz um live update, tá? Ou seja, os comentários do doutor Gilberto, que estão vinculados, nesse caso aqui, ao artigo 12. Inclusive, a gente faz a vinculação, lembra que eu falei dos assuntos na outra tela lá? Toda a lei está vinculada com um conjunto de assuntos. Ah, legal. Então, o que a módulo fala aqui sobre o assunto dados sensíveis? Ah, legal. Dados sensíveis, ó, tem 18 elementos, ó. Tem lá, ó, artigo 5, inciso 2, e tem lá no artigo 11 vários elementos com relação a dados sensíveis. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, eu vou atender a LGPD, o que eu preciso ter? Preciso ter a lei. Mas eu quero chegar aqui, ó, e eu quero mandar uma mensagem lá sobre dados pessoal sensível, sobre essa definição. Aí eu posso chegar aqui, falar, doutor Gilberto, é isso mesmo? E essa informação chega, é configurável, tá? Pode chegar aqui na cinetinha, lá do sistema dele, pode ir por e-mail e pode chegar no Teams. Ou seja, essa nossa solução de lei, ela chega no Teams. Aí agora, para quem é ligado à segurança da informação, segurança cibernética, nós temos também outras bases aqui, ó. Aqui, ó, o CIS, tá? Todo o CIS está aqui. Lembrando, tá? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, manda pelo chat. E também o PCI, ó, e todo ele correlacionado, tá? Se eu pegar aqui, ó, e fazer uma busca, vou buscar a palavra incidente. Ele vai buscar em todos os elementos, ou seja, ele vai buscar lá na LGPD, ele vai buscar no CIS, ó, aqui, ó, artigo 48. O CIS fala sobre incidente? Fala, ó, item 704, item 1709 e o controle 19, que é específico sobre isso. E o PCI também fala? Está aqui, ó. Então, esse ponto, né, é uma ferramenta, eu diria assim, que é o básico. Se eu preciso fazer compliance, eu tenho que trabalhar com aquilo que me levou a fazer a compliance. Outro ponto é o inventário, né? Então, esse inventário, ele tem uma série de informações aqui. Então, é possível, por exemplo, vou pegar uma área aqui, vou pegar essa aqui de RH. Legal, essa área de RH, ela usa 23 sistemas, estão aqui os sistemas. Nós temos um modelo de pontuação, tá, que vai de 1 a 25, que diz qual é a prioridade de cada sistema. Então, aqui, ó, esse sistema Nube aqui, ó, tem prioridade de 14,82. E aqui a gente tem uma série de informações, uma série de detalhamentos, né, da área de negócio, né, uma série de dados, e também qual é a descrição dessa área, qual é a prioridade, quem é o responsável. Todos esses dados estão aqui, inclusive um conjunto de informações, ó, quais são os sistemas que a área de recursos humanos trata com dados pessoais, quais são as organizações das quais a área de negócio recebe dados pessoais. Está aqui, ó, vagas.com, Uber, Nube, E-Social e assim por diante. Então, são modelos, né, que você vai preparando esse tipo de resposta. Legal. Então, eu quero aqui, ó, analisar o Proteus. Nota o seguinte, tudo isso aqui é a base do entendimento da... acho que é com TH. É a base para você implementar a LGPD. Eu vou correr. Então, legal. Aqui, ó, Proteus Gestão de Pessoal. Esse aqui é um sistema. Esse sistema aqui, né, um sistema até da TOTOS. O que ele faz? Aqui, ó, ele trata dados pessoais, ele trata dados pessoais sensíveis, trata dados de criança, trata dados de adolescente, trata dados de idosos. Não compartilha dado com outra organização, não recebe dado de outra organização e não faz transferência internacional. Não sei ainda se ele está na lista do sistema de TI, também não sei se ele está na lista do sistema crítico e também não tem resposta se ele foi citado para alguma área. Então, esse princípio aqui, nós estamos trabalhando, né, com inventários, ou seja, esse é o jogo, né, o jogo principal para você implementar LGPD em cima. Então, eu diria o seguinte, que você está fazendo uma plataforma, então eu vou chegar aqui, ó,
quem trata mais de 100 mil a 1 milhão de dados pessoais? A gente já tem essa informação aqui, você clica e já vem, ó, Facebook, LinkedIn, o site Nube e o DRM. Ah, legal. O DRM trata mais de 1 milhão de dados pessoais. Então, esse que é o primeiro modelo. Bom, também, né, nós criamos uma série de opções, tá? Como é que você administra a parte relacionada, o plano de ação, né, a parte de segurança, a vinculação da lei. Também, né, como eu falei para vocês, a gente tem diversos inventários. O inventário é de quê? Eu mostrei lá naquele slide. O inventário é da própria lei, é de responsáveis, o inventário ele é de sistemas, né? A gente pode ter todos os sistemas cadastrados aqui, ó. Então, isso aqui é essencial para você atender a lei. Ou seja, se você não tem isso aqui, você não consegue aplicar a lei em cima. Por quê? Porque o volume é grande, e não bastasse o volume ser grande, ele ainda é totalmente correlacionado. Olha só, eu até deixei engatilhado aqui o seguinte, ó. Eu quero correlacionar os sistemas da Microsoft com o meu fornecedor Microsoft. Então, nota só, eu já tenho 330 relacionamentos aqui. Quando eu clicar aqui no verdinho, ele automaticamente já vai pegar os dados daqui e já vai fazer esse relacionamento. E nota o seguinte, alguns já existem, então de 330 eu pulei para 332. Mas se eu quero, por exemplo, vincular a área de RH, e só uma coisa, tá, pessoal? Quem quiser, entre em contato com o nosso time, a gente vai ter um formulário daqui a pouquinho, vocês podem pedir uma apresentação dessa visão nossa aqui que a gente tem, tá? A gente mostra ao vivo aí para vocês, é até bem menos corrido. Então, legal, eu quero vincular o RH com determinado assunto da LGPD. Então, também é possível fazer isso e criar esses correlacionamentos. Eu quero ligar o RH com o tema consentimento e quero ligar o RH com o tema anonimização. Então, ele já criaria um link para esse cara aqui. Bom, evoluindo na LGPD, então nós falamos aqui, ou seja, esse aqui é um grafo, né? É um desenho de todos aqueles correlacionamentos que eu mostrei, ou seja, aquelas 330 linhas estão aqui correlacionadas, e ele tem em vermelho aqui estão as áreas, em verde estão os sistemas e suporte de dados. Por exemplo, nós temos um parceiro que guarda dados nossos em papel num galpão. É um dos que está aqui. Em azul, né, são as partes relacionadas, os parceiros, os terceiros. Em amarelo são os temas da LGPD. Ó. Então, aqui, ó, responsabilidade de sanções, direito do titular, todos esses elementos, ó, operador, todos os elementos estão aqui correlacionados. Fernando, mas eu preciso ver dessa maneira? Não. Você pode fazer filtro. Eu quero ver só quem está ligado no RH, só quem está ligado aqui no marketing. Então, você consegue enxergar esse tipo de visão. Mais uma vez, você querendo pedir, pede uma apresentação nossa. Outro ponto é a capacidade de questionário. Isso aí realmente é uma coisa que a gente evoluiu bastante. Eu estava até vendo, nós já aplicamos mais de 7 mil questionários agora, só na época da pandemia, porque antes a gente aplicava questionário em auditório, né? Hoje não existe mais esse tipo de possibilidade. Então, nós usamos um modelo do questionário. Inclusive, um ponto importante aqui, ó. Se você vai fazer LGPD para várias empresas, nós também entregamos esse tipo de serviço para vocês, tá? Eu tenho uma empresa aqui que tem acionista diferente, é o mesmo DPO para todo mundo, cada um é um DPO, então isso aí também nós podemos conversar com você sobre essa estrutura aí que pode gerar uma ou outra confusão. Aí vem, né? Ou seja, a partir das respostas, e tudo começa no inventário e na resposta. As próprias pessoas que responderam o questionário, elas já são automaticamente posicionadas. Isso aqui não está escrito em pedra, tá? Tem alguns momentos de revisão e consistência que a gente vai melhorando esses dados aqui. E também os sistemas. Então, olha só, 17 sistemas, 6 tratam dados de criança. Legal. Quais são os 6 que tratam dados de criança? Quando eu for falar sobre o assunto tratamento de dados de criança, eu vou olhar somente para esses 6 sistemas aqui, ó. RH, FC, MKT, SB, GP e EVTD. Então é isso, legal. Quais são os que tratam dados de criança e fazem transferência internacional? Será que dá para eu fazer um grupo para tratar esses 2 assuntos? Aí eu vou sabendo aqui e a gente vai entendendo. Legal, Everest, você faz transferência internacional de dados pessoal mesmo? Será que você consegue minimizar, abrir mão, passar para uma outra área? Isso são elementos que vão entrando aqui nessa discussão. Tá? Essa é igual à anterior. Tá, aí vem também as partes relacionadas, né? Nós registramos aqui os DPOs das partes relacionadas, registramos aqui como é que está a situação. Então,
como é que está a situação da LGPD dos meus fornecedores? Está em andamento, está atrasado, está funcionando? Qual o fornecedor que trata dados de criança? Ah, tem um aqui. Quem é o cara? Aí a gente vai ver aqui quem é o sujeito que trata dados de criança. Ah, é o RD Station, trata dados de criança. Então, tem boa possibilidade desse dado aqui estar incorreto, mas pode ser que esteja certo. Aí o DPO conversa lá com a Isabela e vê, o RD Station usa mesmo dado de criança? Como é que é isso? Por que isso aí ocorre? Aí tem outros questionários, né? Esse aqui é um exemplo de questionário de parte relacionada. É o questionário, ou seja, tem cliente nosso que já fez 1.200 respostas dessas. Ele pega um questionário, manda para os fornecedores dele, manda para os parceiros dele e recebe a resposta. Pessoal, estou terminando. Se tiverem perguntas aí, depois o Alberto assume, só para eu dar uma baixada de poeira aqui. Aí outra coisa é o plano de ação, ou seja, o que você tem que fazer para implementar a LGPD? Eu tenho que fazer uma cartilha, tenho que conscientizar meu time, eu tenho que implementar um software para Privacy by Design, eu tenho que fazer um workshop com a área de sistema, eu tenho que tratar dados sensíveis em sistemas, tenho que fazer um template do relatório de impacto. Então, tudo isso aqui, nós já entregamos para você um plano de ação para você seguir. O que acontece é o seguinte, não é fácil, tá? Não estou dizendo que isso seja fácil, não. Mas nós fizemos algumas simplificações. Então, por exemplo, esse projeto aqui tem 433 atividades. Nós fizemos uma aglomeração, nota aqui, das 433, 132 estão encapsuladas aqui nesta ação, que é o workshop de sistemas. 97 nesse workshop de áreas, ou seja, porque eu tenho que fazer um monte de coisa e que a gente faz essa implementação. Então, por exemplo, quando eu chego aqui, ajustes em sistemas que tratam dados de criança e adolescente, se eu clicar aqui, eu vou ter 18 temas, né? Todos aqui, está aqui, assunto de criança e adolescente, e estão aqui os sistemas que eu preciso tratar, ou pontos de atenção, e inclusive os responsáveis por esse sistema que tratam dados de criança e adolescente. Então, pode ser até que depois eu descubra que, falando com 2 ou 3 pessoas, eu vou resolver essa atividade aqui. Bom, outro ponto também é a gestão de ocorrência. Então, a gente fala muito de gestão de incidentes, né? Inclusive, a NPD soltou agora um template de gestão de incidente, e esse que é o ponto, ou seja, os templates são excelentes porque dizem como que você tem que fazer o relatório, mas não dizem como que você recolhe os dados para chegar no relatório. Um ponto que a gente faz bastante é a integração do incidente no ciclo de vida deles. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Um incidente é uma ocorrência classificada, uma crise é um incidente classificado. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz aqui é fazer com que o DPO receba alerta do DLP, né? Ou seja, do Sistema de Prevenção de Perda de Dados. Legal. Cada mensagem que você recebe, ela é pontuada com um nível de gravidade. Então, você pode até falar, olha, se a minha gravidade for abaixo de 3, eu não quero nem ver, e se a gravidade for 4, você me passa sem prioridade, mas se a gravidade for 5, você para tudo e me mostra essa informação. Você criou a sua regra. Então, na verdade, o que o DLP informa para você são ocorrências. Não significa que é um incidente, e mais, do ponto de vista da LGPD, não significa que é um incidente que você vai fazer a prestação de contas para a NPD. Então, quando você tem um aviso do DLP, isso pode ser um incidente grave que você tem que informar lá na frente, ou de um sistema de log, ou qualquer coisa parecida. Mas aquilo ali não necessariamente, e na grande maioria das vezes, ele é uma ocorrência, você administra, gera estatística, né? É tipo ataques, né? As pessoas vão falando em ataque. Um outro ponto também, que no passado tempo aqui eu não vou demonstrar, lembra que eu falei para vocês que o titular tem 2 direitos? Um direito é ele poder saber quem está tratando o dado dele, e o segundo é ninguém passar por ele. Então, nós criamos aqui um modelo, né? Nós usamos, inclusive, o AD da Microsoft para aplicar esse modelo. Nós temos uma aplicação chamada LGPD Hub, que todas as correlações que eu falei aqui feitas por esse sistema, que é uma plataforma de robôs. Então, eu podia aqui, por exemplo, podem chamar a gente, que a gente mostra isso aqui no detalhe. O que isso aqui faz? Vou contar para vocês. Devia ter gravado um filminho, que aí era rapidinho. Ele mandou aqui para o meu e-mail um código, eu, Fernando, aí eu respondo, aí eu coloco as minhas informações e digo o que eu quero. Aí ele liga a minha câmera, eu preciso falar, mas quem já abriu conta em fintech sabe como que é isso aí. Eu tenho que falar, tenho que mostrar minha identidade,
e aí depois ele fala, não, esse cara realmente é o Fernando. Passa por alguém que vai autenticar que aquele sujeito é o Fernando. Vale a pena conversar sobre isso, tá? Essa aplicação é bem redondinha, bem bacana, então contem com a gente. Outra coisa, né, é a visão de mapa. Para que você precisa de mapa? Para eu saber da onde que os titulares estão fazendo a requisição, como a gente pega o endereço e a latitude e longitude do titular, quando ele faz o pedido, nós sabemos, você pode fazer essa classificação. Também a gestão das ocorrências, dos incidentes. Aonde que foi? Principalmente, eu tenho aqui 40 pontos de vendas. Cara, você pode ter os pontos de vendas todos no mapa. Quando vem uma ocorrência qualquer, você sabe aonde que aconteceu. E é também de partes relacionadas. Aonde estão meus fornecedores? Quem são os meus fornecedores? Qual é o endereço de cada um deles? Então, a gente já vai sabendo cada uma dessas informações, aonde que elas estão acontecendo. Tá? Então, a gente enxerga esses dados e é possível até, nós temos alguns clientes que têm milhares de pontos espalhados aí pelo Brasil, porque que ele tem a visão dele. Então, eu descubro, por exemplo, 90% do meu negócio vem de uma região, por outro lado, 90% da requisição de titular vem de outra região. O que é isso? Você bate o olho e já vai entender. Concluindo aí, Alberto, para você assumir, aqui vem outro ponto que eu falei, tá fora da ordem isso aqui, mas é o que eu falei para vocês da ocorrência, né? Ou seja, isso aqui é uma ocorrência. Ó. A lista de dados pessoais foi divulgada no Peixebin. Ó. Notícia do site Hacker Pereré que uma lista de dados pessoal da organização foi divulgada no Peixebin. Eu preciso informar agora para a NPD que isso ocorreu? Não. Eu vou ter um ciclo de vida. Qual é a facilidade? Pode ser feito pela minha equipe. Minha equipe vai ver isso aí. Mas isso aí agravou muito. Olha, eu vou precisar de grana. Então, vou pedir recursos que não estão no orçamento. Qual é a urgência? Ganhou uma prioridade gigantesca. Resposta imediata. Então, você vai administrando, e, inclusive, o log dessas atividades aqui serve no seu relatório de prestação de contas de incidentes, porque mostra que você teve boa fé, acompanhou, verificou tudo que você tinha que fazer. Bom, e acho que esse é o último, é a gestão das políticas, né? Ou seja, você vai ver as políticas que elas vão estar aqui. Isso aqui é um exemplo de uma política de proteção de dados pessoais, que nota que ela está escritinha aqui. Legal, eu quero pegar esse texto aqui, ó, artigo 3, e eu quero editar. Então, legal. Vou editar aqui, ó, os termos, expressões, definições, só aqueles conceituados ou em legislação. Então, vou substituir esse texto aqui, ó. Em legislação substituta ou nas melhores práticas. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um comentário para poder ter rastreabilidade e vou alterar. Pronto. Já mudou esse item aqui, ó, na legislação ou melhores práticas. Aí chega uma hora que você pode gerar os seus relatórios, tá? Acabou que eu não falei de DPI aqui, também esqueci de preparar o modelo, mas você também pode chegar aqui e gerar relatórios desse ambiente, tá? Então você consegue também gerar saída de relatório. E tem uma coisa bem interessante, né, que os relatórios eles são extremamente filtráveis e você vai poder ter uma consulta. Olha só quanto, eu posso botar marcador em cada um dos itens e filtrar. Informação detalhada. Mas eu quero o relatório só falando sobre o assunto. Vou pegar aqui, ó, vou pegar LGPD e vou pegar o PCI. Eu não sei se ele está indexado, mas vou pegar aqui, ó, só falando sobre o assunto boas práticas, gestão de incidentes e segurança da informação. Tudo isso aqui é assunto da LGPD, hein? Aí eu vou gerar o relatório. Então é possível você gerar esse tipo, inclusive, nós estamos concluindo aí uma visão do DPIA que é automatizado assim, tá? Você aperta um botão e o DPIA é gerado para você. Agora, olha que beleza esse relatório aqui, ó, 122 páginas, ó. Aí está aqui ele, ó, o relatório, ó, o texto. Acabou que eu elogiei tanto que não sei se ele não renderizou ainda. Tá aqui. Bom, então aqui, ó, os marcadores. Quais são os itens que tem? O que está marcado? Como é que estão os textos aqui? Ó? Aí está o texto aqui, ó. Artigo 40. Autoridade Nacional, esse item aqui é compulsório, não está aplicável, não está aplicável, e está aqui o comentário do especialista. Então, a gente pode botar todos os textos e a geração de todos os relatórios. Isso aqui, ó, vocês viram a velocidade disso aqui, um relatório de 122 páginas. Mas eu preciso enxergar ele em PDF. Não tem problema, a gente tem a opção de impressão,
que você enxerga todo ele em PDF. E o relatório é bonitinho assim mesmo, tá? Esse é o relatório padrão. Então, Alberto, é isso. E vamos concluir aí, que já passou nossa combinação com marketing de tempo, já passou há muito tempo. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui a tela que vocês podem solicitar qualquer informação, tá? Obrigado, Fernando. A gente hoje realmente a gente se empolgou. Esse tema é muito motivador, né? Passamos um pouquinho do nosso SLA, do nosso horário aí, mas tem tempo de algumas perguntinhas. Eu vou pedir para que o doutor Gilberto possa responder rapidamente aqui, que a Lilian pediu se pode dar exemplos de co-controladores. Sim. O co-controlador é uma figura que existe no GDPR e não é proibida, não existe vedação nenhuma na LGPD. Um exemplo, né? Eu tenho duas empresas do mesmo grupo, elas atendem um mesmo titular de dados, cada uma com uma oferta, que são complementares e interligadas. Ambas baixam diretrizes de tratamento de dados, né? Então, essa interligação geraria uma situação de co-controlador assim, horizontal. Eventualmente, eu posso ter co-controlador vertical. Alguém que baixa diretrizes no sistema, por exemplo, federal, eu tenho um órgão depois que é um órgão regional ou estadual. Então, eventualmente, eu tenho também co-controlador numa estrutura vertical. Ambos, quando tem papel de diretrizes, assim, um baixa as federais e outro baixa as locais. Obrigado, doutor Gilberto. Fernando, tem uma pergunta do Juliano de Souza, se existe algum modelo válido para gerar o DPIA. Acho que você falou um pouquinho rápido sobre o DPIA. Legal, legal. Juliano, olha só, nós temos um template para gerar o DPIA. O que nós fazemos com relação a isso? Né? E até nós estamos aí com o doutor Gilberto fazendo um projeto de grande porte para a geração de DPIA, como assim, prestação de contas, né, doutor Gilberto, preventiva, né? Ou seja, ninguém pediu, mas como o processo é de alta responsabilidade, é de um volume muito grande, tem muitos fornecedores, muito dado de titular, a organização quer fazer o DPIA. Então, o que nós estamos fazendo? Né? Um trabalho das melhores práticas do DPIA e, obviamente, usar como espinha dorsal o modelo brasileiro. Se você entrar lá no site do Ministério da Economia, do Banco Central, você vai ver que já existem alguns DPIAs de bom nível. Então, aquilo ali é o template. Só que para você chegar no template, você tem que saber o seguinte: qual é a minha arquitetura, como é que foi feita a análise de segurança, quais são os riscos existentes. Então, o que nós fazemos é juntar todos esses dados, mais ou menos no que eu mostrei aqui. Nós temos o template e nós temos os dados que vão ser integrados com o template. E, obviamente, você tem comentários que você vai colocar em cima disso. Então, a resposta é sim, temos um template, temos um padrão e podemos, inclusive, adequá-lo. Né? Tudo que está aqui, que nós mostramos para vocês, é configurável. Alberto, eu vou aproveitar que, rodando aqui, eu vi uma pergunta do Cássio, se só se integra com AD. Que LDAP não. Integramos também com LDAP, tá, Cássio? Fazemos integração com LDAP e com outros modelos também, tá? OpenID, se você quiser integrar com Facebook, com login do Google, nós também fazemos esse modelo. Mas a gente tem realmente uma performance assim e casos de usos espetaculares e experiências muito boas com AD em nuvem, tá? Isso aí eu diria assim, que são recursos que não tem nos outros sistemas de diretório, mas eu entendo que é uma coisa bacana, você vai gostar. Entre em contato com a gente e a gente conversa sobre isso. Ok, tem mais uma pergunta rápida aqui, se a solução está em nuvem ou on-premise. Na verdade, a gente tem, preferencialmente, essa solução está prontinha na nuvem. Quer dizer, a organização fecha o negócio hoje, amanhã a gente já está liberando o acesso, inclusive com essa integração com AD, com LDAP, e até a integração aí, no caso da lei digital aí, que nós estamos disponibilizando já na próxima semana, uma integração com qualquer servidor de autenticação. Isso aí já está pronto para utilizar, né? Então, o interessante é isso, é que dentro dessa visão de que num plano de curto, médio e longo prazo, a ideia é que a gente consiga já dar respostas rápidas para as soluções que já é necessária hoje, né? Então, por outro lado, os nossos clientes que já têm o Risk Manager instalado dentro da sua própria organização de on-premise, nós temos sim algumas cópias instaladas on-premise, mas a nossa preferência, até pela dinâmica de atualização do sistema, é basicamente uma solução 100% nuvem, é no SaaS, tá? Bom, Tá, deixa eu ver só um ponto, Alberto. O Juliano pediu para a gente mandar o link do governo sobre o DPIA. A gente manda para ele, tá? Porque eu estou aqui com
o máximo de janelas abertas que eu posso durante essa apresentação. Mas eu mando para você, Juliano. Eu acho seu e-mail aqui, mando. Bom, acho que é isso. Vou passar então só para as considerações finais. Nós passamos um pouquinho do tempo aqui. Tem uma pergunta, doutor Gilberto, aí pode tentar responder e aí já engrena suas considerações. Se já existe alguma certificação de conformidade para a LGPD? Certificação oficial no Brasil, creio que não. Existem certificações privadas. E agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Obrigado. Fernando, então passamos do horário, você pode fazer o fechamento aí. Pessoal, vocês têm aí o nosso QR Code, o nosso link, podem entrar em contato com qualquer pessoa da Módulo para você conhecer mais. Eu me planejei aqui para falar em 20 minutos, isso com o Dr. Gilberto e o Alberto comentando a minha fala. Só que acabou que eu abri mais tela do que eu devia e eu passei bastante do tempo. Mas, de qualquer maneira, vocês viram aqui o que é a dinâmica da nossa solução. Estamos à disposição de vocês, é um conceito super novo. Nós, toda semana, temos lançado recursos novos, as nossas equipes aqui estão bem motivadas para isso. Então, assim que vocês quiserem trocar ideia sobre esse assunto, a gente tem estudado bastante isso aí e trabalhado direto aí com o Dr. Gilberto. A gente acha que fazer LGPD, né, é um conceito amplo. Então, hoje, por exemplo, a Isabela, que é do nosso marketing, tem atuado em alguns projetos, a Lucila, que é do nosso RH, nos dá uma consultoria todo dia sobre esse assunto, o Dr. Gilberto, aí, o Cássio, por exemplo, que é de segurança cibernética, também está o tempo todo ligado nesse assunto. Eu vi aqui até algumas perguntas, né, de autenticação e tudo mais. Então, nos procure, que eu acho que a gente sempre vai ter uma boa conversa. Entra aí, aponta para o QR Code ou chama a gente. Acabou que essa URL curta aí virou uma URL longa. A gente tem que diminuir o tamanho disso aí. Mas estamos à disposição, pessoal. Quando vocês quiserem, contem conosco. Muito obrigado, até uma próxima vez. Obrigado, até logo a todos.